Bem-vindo ao canal Mentes Sombrias. Aqui, os segredos mais sombrios vêm à tona. Preparem-se para mergulhar em histórias misteriosas de crimes, desaparecimentos, investigações, acontecimentos que desafiam a lógica. Cada episódio é uma viagem pela mente humana, pelos suspenses e pelos enigmas que a escuridão esconde. Agora, vamos ao caso, e o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. A câmera se abre com uma vista aérea deslumbrante de São Paulo, a capital vibrante de São Paulo. Não é apenas uma metrópole em franco desenvolvimento. Arranha-céus de vidro e aço tocam o céu, guindastes se erguem como sentinelas modernas, e o tráfego nas pontes e avenidas flui em um ritmo incessante. Há uma energia palpável, um burburinho de progresso que ecoa pelas ruas. No entanto, em meio a essa efervescência, existe um contraste quase irônico. Uma transição suave nos leva a um bairro mais tranquilo e arborizado, um refúgio do concreto, a Rua dos Ipês. E ali, no número 131, encontra-se a anomalia. A Casa 131. Um sobrado imponente de estilo colonial, mas com uma peculiaridade que a diferencia de todas as outras construções ao redor. Sua fachada ostenta um azul colonial pálido, quase um tom de névoa matinal, tão desbotado que parece ter sido beijado por séculos de sol e mar, mas sem qualquer sinal de desgaste. É um azul tão singular que, em certas luzes, parece absorver a claridade ao invés de refleti-la, dando à casa uma aura etérea, quase fantasmagórica. Muros altos, revestidos de era espessa, circundam a propriedade, ocultando o interior com uma privacidade absoluta. Por cima deles, vislumbra-se um gramado impecável, de um verde tão vibrante que parece irreal, e, chamando a atenção, uma árvore frondosa e antiga com um balanço de madeira desgastada pendurado em um de seus galhos mais fortes. O balanço parece ter vida própria, balançando levemente mesmo na ausência de vento, ou quem sabe, esperando por alguém. O clima naquela semana era de um outono suave. As tardes eram banhadas por um sol dourado, mas as manhãs traziam uma brisa fresca e o cheiro de folhas secas. Contudo, enquanto as folhas de outras árvores da rua começavam a amarelar e cair, os ipês da Rua 131 e a grama da casa em si permaneciam em um verde perene, intocáveis pela mudança das estações. Era como se a Casa 131 existisse em seu próprio microclima, indiferente ao tempo que corria lá fora. Os moradores da Rua dos Ipês eram um microcosmo da curiosidade humana. Para eles, a Casa 131 não era apenas uma casa, era uma lenda viva, um enigma cotidiano. Havia a Dona Zélia, de 78 anos, uma senhora baixinha e miúda, com cabelos brancos sempre presos em um coque apertado e olhos vivos que não perdiam um detalhe. Dona Zélia morava na casa ao lado há mais de 50 anos e era a memória viva da rua. Com suas roupas simples de algodão e seu avental sempre limpo, ela passava as manhãs na varanda, regando suas violetas e, sem querer, observando a Casa 131. Nunca vi Vivalma entrar ou sair daquela casa. É como se ela se cuidasse sozinha, ela murmurava para si mesma, ou para qualquer um que se atrevesse a parar para uma prosa. Aquele azul, meu filho, parece que nunca suja. Ela jurava que, em algumas noites de lua cheia, o balanço da árvore se movia sozinho, como se uma criança invisível brincasse ali. Em contraste, havia o Sr. Paulo, 65 anos, um ex-engenheiro civil aposentado. Alto, com óculos de aros finos e uma calvície discreta, ele se orgulhava de sua mente lógica e cartesiana. Sr. Paulo fazia sua caminhada matinal diária, sempre parando em frente à Casa 131. Ele inspecionava o gramado, a pintura, os muros, procurando por uma falha, uma imperfeição que provasse que a casa era mantida por mãos humanas. Mas nunca encontrava. Alguma empresa de manutenção é paga para vir aqui de madrugada, ele teorizava para sua esposa, que apenas revirava os olhos. Ou o dono é um recluso excêntrico com um sistema de automação avançadíssimo. Ele ria da ideia de fantasmas, mas a perfeição da casa o deixava intrigado de um jeito que sua lógica não conseguia explicar. E as crianças da vizinhança? Para elas, a Casa 131 era um playground para a imaginação. O pequeno Lucas, de 8 anos, com seus cabelos despenteados e joelhos ralados, contava aos seus amigos que a casa era habitada por uma bruxa boa que mantinha tudo limpo com magia. Sua irmã mais velha, a curiosa Sofia, de 12,
mas dada histórias de terror, acreditava que era um vampiro que dormia no balanço durante o dia e só saía à noite. Eles passavam horas cochichando sobre o balanço que balançava sozinho e o tom de azul que parecia engolir a luz. O mistério não se limitava à ausência de moradores. A casa 131 era impecável. Não havia uma única folha seca no gramado, que era cortado com uma regularidade que beirava a perfeição. As flores nos poucos canteiros eram vibrantes, sem uma pétala murcha. A pintura azul pálido da fachada, apesar de parecer antiga, não ostentava uma única rachadura ou desbotamento. Os muros altos, cobertos de era, eram podados com precisão cirúrgica. E o balanço? O balanço de madeira, embora parecesse antigo, nunca mostrava sinais de apodrecimento ou corrosão. A cidade de São Paulo, com sua economia crescente e a especulação imobiliária em alta, já havia colocado seus olhos em todos os terrenos valiosos. E a Casa 131, com seu amplo terreno e localização privilegiada, era um alvo de desejo. Entre as grandes forças do mercado, a incorporadora Nova era uma das mais agressivas. Liderada pelo diretor Fonseca, um homem de uns 50 anos, calvo, com o rosto endurecido pela ambição e ternos impecáveis que denunciavam sua fortuna, a Nova havia transformado paisagens urbanas em blocos de luxo por todo o país. Fonseca tinha uma visão clara: demolir a Casa 131 e erguer ali um condomínio de alto padrão, residencial e PES-Prime, um projeto que valeria centenas de milhões. Para essa missão, Fonseca havia designado seu corretor mais promissor, mas também o mais pressionado, Ricardo Almeida. Ricardo, 35 anos, alto, esguio, com cabelos castanhos sempre impecáveis e um olhar perspicaz, era movido por uma ambição voraz. Vindo de uma família de classe média, Ricardo via na Nova a oportunidade de ascensão social e financeira que sempre sonhara. Ele era conhecido por sua persistência e por nunca aceitar um não como resposta. No entanto, a Casa 131 era o seu calcanhar de Aquiles, um mistério que desafiava toda a sua experiência e suas habilidades. Ricardo, aquela casa é a pedra no nosso sapato. Fonseca rosnava em reuniões em sua sala panorâmica, com a vista de São Paulo estendendo-se abaixo. Descubra quem é o dono. Ofereça o dobro, o triplo. Mas eu quero aquela propriedade. Ricardo havia tentado de tudo, exaustivamente. Seu escritório, no 15º andar de um edifício espelhado no centro, era um caos organizado de mapas, relatórios e anotações sobre a 131. Ele havia enviado cartas registradas para o endereço que constava no último registro público da propriedade, um nome genérico, sem CPF ou CNPJ específico, apenas um proprietário indeterminado. As cartas, seladas com o logo da Nova e contendo propostas financeiras obscenas, sempre voltavam com a anotação destinatário desconhecido ou endereço vazio. Ele havia ligado para o número de telefone associado ao registro, mas a ligação sempre caía em uma gravação de número inexistente ou fora de serviço. Ricardo gastou horas, dia após dia, ligando de seu celular de última geração ou do telefone fixo do escritório, com a frustração crescendo a cada bip de ocupado. Por diversas vezes, em dias diferentes, sob o sol forte do outono e a brisa fresca da manhã, Ricardo foi pessoalmente até a Casa 131. Ele estacionava seu carro de luxo a uma distância respeitosa e caminhava até o portão de ferro ornamentado, tão azul pálido quanto a casa. Ele batia. Batia com força, o som seco ecoando no silêncio perturbador da rua. Nenhuma resposta. Ele gritava: "Olá? Tem alguém aí?" Nada. As janelas, sempre com cortinas densas ou persianas fechadas, não revelavam um vislumbre sequer do interior. Nem mesmo uma luz acendia ou apagava à noite. Era como se a casa fosse uma entidade autônoma, alheia ao mundo exterior. O que tornava a situação ainda mais bizarra era o fato de que as contas de consumo, água, luz, telefone, eram pagas pontualmente. Os impostos sobre a propriedade também. Ricardo tinha acesso a esses registros através de contatos na prefeitura e nas concessionárias. Ele visitou a Secretaria de Finanças da Prefeitura, onde conversou com a senhora Eliana, uma contadora pública na casa dos 40, de óculos na ponta do nariz e uma paciência quase infinita para lidar com a burocracia. Eliana, que trabalhava ali há 20 anos, confirmou: "A 131? Sim."
Ricardo. Sempre em dia. Mas os pagamentos vêm de uma conta que, bem, não está no sistema comum. É um código, quase. Sem um CPF ou CNPJ atrelado. É único. Ela mostrou-lhe um relatório digital onde os pagamentos apareciam como transferência automática, origem não identificada. Nas concessionárias de água e luz, o cenário era o mesmo. João, um atendente de TI na companhia de energia, um jovem com piercing na sobrancelha e cara de poucos amigos, confirmou que o sistema mostra pagamentos de um banco estrangeiro. Tipo, do exterior. Mas não tem nome. Só o número da conta e o Swift Code. Nunca vi isso antes. Essas informações acenderam uma nova chama na obsessão de Ricardo. Quem faria tanto esforço para manter uma casa que ninguém via? Era uma fachada. Um esconderijo. Ricardo começou a se perguntar se a casa era habitada por um fantasma, como as crianças da Rua dos Ipês sussurravam, ou se o dono era uma pessoa extremamente reclusa, talvez ligada a algo ilícito. Sua mente, antes focada apenas em lucros, começou a divagar para o inexplicável. Ele mergulhou na internet, em bancos de dados de propriedades, em arquivos de jornais antigos. Noites viraram madrugadas, com Ricardo debruçado sobre seu laptop, iluminado apenas pela tela fria. Foi então que, ao cruzar informações de registros de propriedade e históricos bancários mais complexos, acessados através de um antigo contato em uma auditoria financeira, ele encontrou um detalhe ainda mais estranho sobre os pagamentos: uma conta bancária em um banco de Liechtenstein, um paraíso fiscal conhecido por sua discrição. E, associado a ela, uma referência críptica a uma fideicomisso perpétuo e um ano muito antigo, quase ilegível, que parecia ser do século XVIII. A tela do computador piscava, revelando um extrato genérico com pagamentos regulares, mas sem nome de titular, apenas fundo de manutenção, propriedade X. Ao lado, uma nota digitalizada, borrada pelo tempo, mencionava um ano, 1720. Ricardo sentiu um arrepio na espinha, apesar do calor do escritório. Liechtenstein? Século XVIII. Isso ia muito além de um simples negócio imobiliário. A Casa 131, com seu azul pálido e seu balanço silencioso, parecia ser guardiã de um segredo que se estendia por séculos. A história estava apenas começando, e Ricardo, agora, não buscava apenas uma venda. Ele buscava a verdade. Esse foi o primeiro episódio dessa história. Fique ligado, logo irá sair o próximo episódio. Essa foi mais uma história. Mas lembre-se, a escuridão nunca dorme. Se gostou, não deixe de apoiar o canal com sua curtida e se inscreva. E a gente se vê na próxima história. Aqui no canal Mentes Sombrias.